Evangelho de Marcos, capítulo 3. Tem alguns ensinamentos, é um texto bem conhecido. Fala ali da parábola do semeador. E algumas coisas para a gente refletir. Daqui a pouco vamos fazer a oração pela família, mas fazermos essa reflexão. Ele diz assim, versículo 1: Outra vez começou a ensinar junto do mar. Ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se no barco sobre o mar. Porém toda a multidão estava em terra junto do mar. E ensinava-lhes muitas coisas com parábolas que ele dizia na sua doutrina. Uma coisa interessante, né? Aqui já começa, Jesus ensinava. O propósito do Evangelho é a gente aprender. Jesus quer sempre nos ensinar. Às vezes as pessoas não estão acostumadas com a religião, porque eu nasci, fui criado na religião tradicional. Na religião você aprende a não aprender. O que é isso? Isso não dá importância para o ensinamento. Na religião você simplesmente faz alguns rituais. Você sabe do que eu estou falando, né? Você faz alguns rituais que a religião estabelece, e quase toda religião tem isso. E você pouco procura entender, compreender, aprender mesmo. Aprender mesmo. Te ensinam apenas, olha, faz isso, faz aquilo. Vamos pegar a religião predominante aqui do nosso país, que é a religião católica, né? Dentro da religião católica, o que é que você aprende? Você aprende, nasce a criança, leva para batizar. Aí depois leva para fazer primeira comunhão, não sei o que mais lá, aquela coisa, não cresce mais. Depois ensina algumas coisas. Sexta-feira da paixão você não come carne. Não é assim que eles ensinam? Então eles vão ensinando, são coisas. Lógico que lá dentro tem também aquelas pessoas que gostam de aprender mais alguma coisa da religião. Mas geralmente, eu estou falando porque eu nasci numa família católica e fui criado nisso. Não dá, a maioria dos católicos, a maioria das pessoas que confessam que são católicas, elas não dão importância nem a conhecer sua própria religião. Elas se baseiam só naquilo. Eu vou lá à missa domingo, logicamente que hoje tem uma linha da Igreja Católica que tem os padres ensinando mais, né? Mas mesmo o povo, a maioria das pessoas, não todos, tem alguns que são mais fiéis a aprenderem alguma coisa, mas a maioria mesmo, está nem interessada a aprender nada, está só ali, não, fui lá, fiz o batismo da criança, fiz isso, fiz aquilo, mas aqueles ritualzinhos que eles colocam, e se você olhar quase toda a religião é assim. Quase toda religião, as pessoas estão preocupadas em apenas praticar algumas coisas que foram passadas para elas. O Evangelho é diferente. O que Jesus nos trouxe é diferente. É ensinamento. É ensinamento. É todo dia eu querer aprender. Por que todo dia eu preciso aprender? Porque eu sou falho. O Evangelho é algo perfeito que é para me aperfeiçoar. Me aperfeiçoar em quê? Na palavra de Deus. Então Jesus, o que era que ele fazia? Ele estava ensinando sempre. Então diz assim, aí ele começa a ensinar dizendo: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho. Então vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre os pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e como não tinha raiz, secou-se. Nós já sabemos a explicação dessa parábola, né? Que o semeador é aquele que semeia a palavra, e que a terra
é o mundo, quer dizer, são as pessoas que vão receber. Vamos colocar o semeador foi Jesus, que ele veio e semeou, trouxe uma boa palavra aqui. E a terra continua sendo nós que estamos recebendo essa semente. Agora a pergunta é: que terra nós temos sido? Nós temos sido aquela terra que a palavra bate e tem condições de criar raiz em nós? Será que a palavra de Deus está enraizada? Porque diz que umas receberão a semente, vai sair do sol queimou, porque não tinha raiz, secou. Quer dizer, o que a palavra, como a palavra de Deus, essa semente de Deus que é a palavra, o que ela tem encontrado em nós, uma terra boa, um bom terreno, ou tem encontrado um lugar duro, um coração duro, onde ela tem conseguido enraizar, e quando sai o sol, só aqui representa aqueles momentos de aflição, ela tem se queimado, tem se secado dentro de nós. Isso aqui me chama a atenção dessa palavra, que diz a semente, quer dizer, a semente até germinou, nasceu uma plantinha, mas o sol, quando veio, ela secou, porque não tinha raiz. Quer dizer, aquela terra era tão dura, era tão ruim para a semente, que ela não conseguiu criar raízes ali, raízes profundas. Você sabe que a planta, ela se alimenta pela raiz, né? Pela raiz. Ela busca, na verdade, a água da terra, embaixo. Ela busca os ingredientes que tem a terra, mas a terra é seca, ela não conseguiu perfurar a terra, crescer, e ali morreu, secou, saiu o sol, estava sem se enraizar. Isso significa o quê? Palavra de Deus, quando entra no coração, que não tem como a palavra enraizar. E Jesus depois vai explicar, nós vamos aqui, mas a pergunta aqui é: que terra tem sido o nosso coração? Será que a palavra de Deus tem conseguido? Porque nós já, no tempo que nós estamos na igreja, quantas palavras nós já recebemos? Quantas promessas de Deus nós já ouvimos? Quantas palavras de bênção nós já ouvimos? Mas, por que às vezes não tem mudado o nosso coração? Porque talvez a palavra não encontrou no nosso coração um terreno bom para criar raízes profundas. E o que é a palavra criar raízes profundas dentro de nós? Ela realmente está dentro do nosso coração, dominando o nosso coração. Dominando. Você já viu uma planta, quando você arranca uma planta que ela conseguiu entrar naquela terra e enraizar? Você arranca e junto com aquela planta, com as raízes dela, vem um pedaço de terra daquele solo. Por quê? Porque a raiz, ela entranhou-se na terra, ela se envolveu naquela terra. Então, levando isso de uma forma alegórica, a palavra de Deus no nosso coração, ela tem que encontrar liberdade, ela se entranhar, dominar, de nada arrancar ela dali, nada arrancar. Mas será que às vezes uma tempestade, uma má notícia, ou qualquer outra coisa não tem tirado a palavra de Deus, e de repente outra planta dominada, outra planta nociva no nosso coração, como tristeza, como medo, receio, murmuração, tantas coisas, né? Então, continuando aqui, ele continua ensinando: e outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. Isso aqui caiu nos espinhos, só que o espinho cresceu mais que a planta. Nós vemos que todas elas aqui nasceram, ou melhor, exceto uma, mas a maioria que nasceu, só que não conseguiu crescer.
E uma planta não produz nada se ela não crescer, se ela, como diz lá, se ela minguar. Ficar minguada. No Nordeste o povo fala muito disso. Essa planta aí está minguada. Não vai a lugar nenhum. Não sei se aqui usa esse termo também, Sudeste. E outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, e outro 60, e outro 100. Aqui é a boa terra, onde a palavra caiu e cresceu, numa proporção que ela produziu frutos. E esse é o objetivo, que a palavra de Deus dentro de nós, ela venha produzir frutos. Quer dizer, a nossa comunhão com Deus, a nossa intimidade venha produzir frutos. Uns vão produzir mais, outros menos, mas o que importa é produzir, porque se produzir representa que a planta não está perdida ali, que a semente não está perdida, ela vai produzir. A edição não é 100%, outros 60% e outros pelo menos 30%, mas está produzindo, então já se considera uma boa terra, que produziu alguma coisa. Não precisa produzir todos, nem todos vão produzir, quer dizer, nem todos vão ser tão usados por Deus, nem todos vão viver assim, mas tem que produzir alguma coisa. Continuando aqui, vamos à explicação para entender melhor essa. O próprio Jesus explica a parábola, versículo 14, ele começa a explicar. Ele diz: e o que semeia, semeia em palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas, tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Então aqui nós vemos que a palavra nem conseguiu produzir nada, nem conseguiu crescer nada. Satanás veio e roubou a palavra, tirou dele. Como Satanás tirou essa palavra? Quer dizer, a pessoa já conseguiu fazer a pessoa nem dar atenção à palavra, nem compreender nada, nem produziu nada nele. A pessoa que você prega para ela, você fala de Deus para ela, você fala da palavra, mas como diz, né, entrou no ouvido e saiu do outro. Ou, às vezes, ela olhou, recebeu ali, mas o diabo já inventa qualquer conversa e ela já deu ouvido a qualquer coisa e a palavra ali não produz nada. Segunda vez, ele diz assim: eles estão junto ao caminho. E da mesma forma, os que recebem as sementes sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Você vê que aqui já é um tipo de gente que recebe a palavra com prazer. Aquela pessoa que você vai e fala de Deus para ela, fala de Jesus para ela, e ela recebe, se alegra pelo tempo, fica animada com a palavra. Você já viu que tem pessoas que de vez em quando chegam na igreja e parece que vai ser uma bênção, né? Ela fica animada, você prega, fica animada. Só que o que acontece depois? Ele diz assim: mas não tem raiz em si mesmo, antes são temporãs. Depois, sobrevindo a tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Essa parte aqui, ele está falando de um grupo de pessoas que talvez para a gente hoje, aqui pelo menos aqui no Brasil, a gente não entenda muito essa explicação, porque ela fica de uma forma meio profunda. Ele falou, algumas pessoas sobrevindo à tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam e saem. Para aqueles primeiros cristãos era fácil de entender isso, porque muitos se convertiam e vinha uma perseguição mesmo, né? Perseguição até de ser preso, morto. E você vê que é tão profunda a palavra de Deus, que a palavra de Deus tem que dominar o nosso coração, que mesmo se vir perseguição, nós temos que nos manter firmes. Só que essas pessoas, muitas pessoas, elas, na hora que vê essa perseguição, elas não suportaram. Quer dizer, a palavra não estava tão enraizada nelas,
Aí elas não suportaram aquele momento e elas voltaram atrás. Como nós podemos entender esse versículo, essa explicação aqui conosco, já que nós não enfrentamos, porque ele diz assim, sobrevindo a tribulação ou perseguição. Se falar só de tribulação, a gente poderia entender qualquer momento, qualquer luta, qualquer. Só que ele fala assim, por causa da palavra. No nosso país é difícil da gente, pelo menos até hoje, né? Para frente eu não sei. Mas até hoje é muito difícil da gente saber que uma pessoa vai ser perseguida, está sendo perseguida, atribulada por causa da palavra de Deus. Aí tem algumas críticas, umas gozações, mas isso não é nada que atrapalhe, que deixa você se escandalizar e sair fora, pelo contrário. Mas nós podemos pegar esse versículo para nós hoje, olhando nossa estrutura, como nós enfrentamos os problemas. Porque imagina, se uma pessoa, vamos dizer assim, vamos me colocar no lugar, se eu não sou capaz de enfrentar uma luta, que não é nem perseguição pela palavra, mas como muita gente faz, a pessoa às vezes está na igreja, mas de repente enfrenta uma lutinha, aí ela já some da igreja, e você vai procurar, não, porque você não está mais indo na igreja, porque você não estou indo mais, porque eu estou aborrecido, porque está dando tudo errado, porque isso, eu desisti. Agora imagina se essa pessoa fosse perseguida pela palavra. Tem gente que sai da igreja que diz, não, porque eu fiquei aborrecido com a atitude do pregador, com a palavra que ele disse, ou com a atitude do irmão. Agora imagina se essa pessoa sofresse uma perseguição como os cristãos lá atrás. Então, o que eu quero que você entenda aqui, trazendo esse versículo para nós hoje, já que nós não vivemos essa situação de uma perseguição, de ser preso pela palavra, de ser perseguido como era eles lá atrás, mas nós podemos identificar como está nosso coração, como seria nosso coração, às vezes por pequenas coisas. Se com uma pequena atitude de alguém, alguma coisa que me desagrada, eu já viro as costas para a palavra, eu já deixo de andar com Deus, imagina se viesse uma perseguição. Então isso quer dizer, eu sou uma pessoa eu sou uma terra seca, pedregal, onde a palavra não enraizou ainda. Não enraizou. Isso é uma coisa boa para a gente refletir sobre nossa vida. Que tipo de terra eu tenho sido para a palavra de Deus? Em cada versículo aqui, em cada situação que Deus nos colocou, que cada situação é um tipo de gente. E nós podemos procurar nos identificar. Que tipo de terra eu tenho sido? A palavra de Deus tem encontrado terra firme em mim para se enraizar? Tem encontrado no meu coração uma boa terra? Ou basta uma luta, basta uma dificuldade, basta algo, eu já estou pensando em deixar a igreja, já estou pensando em seguir outra direção. Porque porque não são os problemas que nos tiram da presença de Deus, são os problemas que nos tiram da igreja. Não são até, vamos dizer, as aflições, ou alguém me ofendeu, me tratou mal, que me tira da igreja, me tira da presença. É a falta da palavra de Deus estar enraizada no meu coração. Se a palavra de Deus estiver me dominando, eu não vou dar importância, mesmo que alguém dentro da igreja mesmo foi meio duro comigo, sei lá, falou algo que chateou. Porque o meu compromisso ali é servir a Deus. E logicamente que se alguém me ofende, se a palavra de Deus está me dominando, está dominando o meu coração, eu estou pronto para perdoar a ofensa, até porque é um ensinamento. Até diz, se a gente não perdoar a ofensa que alguém nos causou, Deus também não vai perdoar as nossas ofensas a Ele, que ofendemos Deus todos os dias com nossas atitudes, e às vezes nem percebemos,
mas às vezes com a palavra, com a atitude, com a decisão, alguns bem mais, outros menos, mas sempre nós, com nossas falhas, acabam ofendendo a santidade de Deus. E precisamos do perdão dele todo dia. Só que precisamos também perdoar. Alguém lembra do Pai Nosso, né? Uma parte lá que diz assim: perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que têm nos ofendido. Então, e Jesus disse: se vocês não perdoarem, também serão perdoados. Continuando aqui. Mas não tem raiz em si mesmo, antes são temporâneos. Quer dizer, só que é uma pessoa que hoje se anima, se empolga, mas amanhã surge alguma coisa e ela desanima. É uma luta, uma dificuldade, se escandaliza. Tem muita gente, irmãos, que com essa confusão que está aí de política e igreja envolvida em política, a gente vai se escandalizar e deixar por causa de política. Vai se ofender porque talvez o líder daquela denominação não está apoiando o lado que ele apoia. Quer dizer, olha que coisa tão pequena, tão pequena. É complicado. Ah, mas é porque eu não concordo. Pô, concordo, mas cada um tem sua escolha. Cada um. Como também ninguém deve estar condenando ninguém por sua escolha política. Política é política, Deus é Deus. Há uma coisa, a sua fé em Deus, sua caminhada com Deus, e a outra coisa, a politicagem aí, que é a democracia. A gente vai escolher de acordo com nossa consciência, que a gente acha melhor, não tem. Quando olha ali, está tudo igual. Mas o que você diz? Não, isso aqui dá para ir, mas isso aqui não. Tá bom, o excesso está demais, não dá. Mas isso é a consciência de cada pessoa, né? De cada pessoa. Já viu aquela coisa que ele sempre coloca? Não é, eu estou aqui para falar de política, mas ele sempre coloca aquelas coisas do voto consciente. Se a gente fosse votar consciente, a gente não votava em ninguém. A gente dá uma medida. Bom, isso aqui dá para ninguém, isso aqui tem algo que dá. Já outra pessoa vai pensar diferente de mim. Não, já é esse. E a gente tem que respeitar a escolha de cada um, porque é democracia. Então essas brigadas não adianta. Que adianta? Claro, lógico, cada um tem sua visão. Mas não é isso que eu quero falar. Mas estou dizendo, vai ter muita gente que vai estar deixando de igreja por causa desse negócio, que não tem nada a ver uma com a outra. Porque até prova quando a pessoa detesta a democracia, porque ele não quer que o outro escolha contra ele. E vai ter isso. Bom, hoje são os que recebem a semente e o espinho, os quais ouvem a palavra. Mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições e outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Então veja bem, aqui nós vemos já o outro grupo, que é o grupo que recebeu a palavra entre espinhos. O que são espinhos aqui? Bom, Jesus deixou bem explicado isso, né? Os espinhos são o que está dentro do coração, as preocupações, os cuidados com as coisas desse mundo. Alguns é ambição para ganhar muito dinheiro, riquezas, ter sucesso, ter fama, coisas que a pessoa... Eu estava até pensando hoje de manhã, até pensei em pregar isso aqui, falando em ambição, sucesso, fama. Aquela palavra que o apóstolo ele escreve no conselho da igreja, diz assim: não vos embriagueis. Eu estava ouvindo assim para orar aqui, hoje era 3 da manhã, 3 e pouco. Aí eu estava terminando de orar e veio essa mensagem, não veio essa palavra: não vos embriagueis com vinho nem bebida forte. A princípio, nós vemos que ele está falando ali de bebida mesmo, né? Porque o povo, o ser humano, desde que se entende por gente, que ele acha sempre que a bebida é algo que traz alegria. Você vê que o Noé, quando passou o dilúvio, ele plantou uma vinha. Primeira coisa que ele fez, primeira colheita que ele fez vinho, encheu a casa e ficou bêbado.
Tinha um casamento, faltou vinho, Maria ficou desesperada. Então o ser humano sempre pensou nessa coisa, até que a Bíblia, o vinho que alegra o coração, sempre buscou de alegrar. Nesse entendimento que o ser humano sempre teve, que a bebida traz festa, traz alegria, o apóstolo escreveu para a igreja não se dar esse caminho, porque eles viram que a bebida só causa estrago. Ele disse: não se embriaga com isso não, se envolve com vinho, nem a bebida forte, mas enchei-vos do Espírito Santo, que a alegria de vocês está cheia do Espírito Santo. Eu estava pensando nisso aqui. O vinho representa a alegria do mundo. O vinho não representa apenas o vinho, né? Quando a gente coloca, ele representa tudo aquilo que alegra no mundo, tudo aquilo que o mundo se alegra, tem prazer, porque as pessoas bebem para ter prazer, então todo mundo tem prazer. E às vezes tem gente que não vai se embriagar, que é o caso do Cristo, não vai se embriagar com vinho, mas tem gente que está muito embriagado com outras coisas. Tem pessoas que estão embriagadas com a busca do sucesso, a busca da fama. Ele está tão embriagado que não tem como ele se encher do Espírito Santo. Porque encher do Espírito Santo, o Espírito Santo não é uma poção, uma coisa para nos encher. Nós sabemos que o Espírito Santo é uma pessoa. Então o que é estar cheio do Espírito Santo? É estar cheio de algo dele. Do que? Da sua doutrina, do seu ensinamento. Jesus falou que a função do Espírito Santo era essa. Quando o Espírito Consolador ele vier, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar o conhecimento. Então quer dizer, o Espírito Santo, a gente está cheio do Espírito Santo, a gente está cheio daquilo que tem dele, daquela sabedoria dele, daquele conhecimento que vem dele, que é da própria palavra. Ele nos ensina, ele diz: ele vos guiará em toda a verdade é a palavra. Então a gente está cheio desse entendimento, dessa compreensão, dessa palavra, dessa unção que vem da palavra. Está cheio de tudo que vem dele, que a própria palavra é o entendimento da palavra. Mas como nós vamos estar cheios se a gente estiver embriagado com outras coisas? Volto a dizer, tem gente que não está se embriagando com vinho, com a bebida forte, mas ele está se embriagando com o sucesso, ele está se embriagando em busca da fama, ele está se embriagando com a sua busca pessoal, de se realizar profissionalmente, ele está se embriagando com outras coisas, e está tão embriagado que ele não consegue se encher do Espírito Santo, ele não consegue se encher do mandamento. Então, voltando aqui a essa terra que estava cheia de espinhos, que é os cuidados do mundo, quer dizer, um coração cheio de cuidados, preocupações. Aí fala dos enganos da riqueza, as ambições. Tem uma coisa interessante, né? Você vê que a riqueza é um engano, e aí é onde o ser humano mais se engana. E realmente, você já viu que todo mundo, é uma coisa que vem natural na gente. A gente acha, se a gente tivesse riqueza, a gente estaria feliz. Todo mundo sempre trabalha para adquirir as coisas para ser feliz. Não, tiver minha casa, eu vou ser feliz. Ter meu carro, eu sou feliz. Ter isso, eu vou ser feliz. Não é verdade? E vai dizer que não já passou na sua cabeça? Você dizer: poxa, mas se eu tivesse uma condição melhor, eu estava bem feliz, bem animado. Só que a gente encontra tantas pessoas aí com dinheiro infeliz, não é verdade? Então a igreja, a riqueza é boa, a miséria não presta, a riqueza é boa, mas ela é um engano, ela não traz felicidade não. Tem muita gente cheia de riqueza infeliz, tem muita gente que adquiriu fama que nem imaginava. De vez em quando você escuta dizer: tal pessoa cheia de fama está com depressão, está infeliz. Esse dia eu mesmo vi um rapaz aí, que é muito forte na internet, youtuber, até bem criticado pelos conservadores, porque o cara tem umas ideias erradas. Eu não acompanho o trabalho dele, nem vou em busca, porque se eu não concordo com uma coisa que uma pessoa faz, então não adianta eu ficar lá olhando para ficar falando mal dele. Eu esqueço o cara, né?
Só que, como hoje postam tudo na internet, postaram algo dele dizendo que tinha depressão. E eu falei, poxa, mas eu só escuto falar desse cara, que esse cara está arrebentando, que esse cara tem sucesso, tem não sei quantos milhões de seguidores. O cara está com depressão, o cara está infeliz, o cara falando, ele mesmo escreveu um texto, acho que do ele falando. E eu falei assim, nossa, coisa louca. Então quer dizer, adquiriu riqueza? Adquiriu fama? Adquiriu. Mas não fez nada. Então por isso Jesus falou os enganos da riqueza. Não é que a riqueza não existe, é uma coisa enganosa. Não, é que é um engano. A pessoa acha, qual é o engano da riqueza? A pessoa que tem riqueza, ela acha que está segura. Ou mesmo quem não tem, pensa, se eu tivesse dinheiro, tanto, eu estaria seguro. Já pensou quando você, por exemplo, principalmente se você está com um bocado de contas para pagar, aí você já, se eu tivesse muito dinheiro, eu estava seguro. Não é verdade? Eu estava bem, eu estava preocupado, estava tranquilo, não tinha preocupação de nada. O fulano tem dinheiro, ele tem preocupação. Aí você vai conversar com o fulano está todo infeliz às vezes por coisas que ele está enfrentando. É sério. Então quer dizer, os enganos que Jesus está dizendo, há algo maior que as riquezas. Então, mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas, as ambições de outras coisas, aí aqui entra tudo, né? Outras coisas, ambição. Porque essa ambição de outras coisas, porque às vezes a gente, quando fala em ambição, a gente pensa só a ambição por dinheiro. Não, tem gente que a ambição dela é a ambição de ser melhor que o outro no que faz, a ambição de obter sucesso. Por exemplo, esse negócio, até mesmo fazendo a obra de Deus, eu vou pegar no pé de pastores mesmo. Pastores mesmo, se o pastor chegar, Deus não tem nem como entrar no coração dele, se ele tiver uma ambição de sucesso, de fama. Poxa, mas quem não quer ter fama, quem não quer estar pregando o evangelho, você quer ver multidões, a gente quer, mas Deus tem que querer, é Deus que faz a obra, com certeza Deus vai usar isso muito demais até, outros não vai chegar e vai fazer alguma coisa, vai ser importante. Se a gente olhar os discípulos de Cristo, nós vemos citando ali os cabeças, João, Pedro e Tiago, mas eram 12. Mas isso não quer dizer que os outros 12 não eram importantes, mas não tinha aquele senso da liderança que os outros tomaram aquilo. É Deus que faz, a obra dele, ele coloca cada um onde ele quer, até porque se todo mundo fosse cacique, não haveria índio, né? Se todo mundo fosse um grande líder, e as coisas pequenas, que eu não vejo um grande líder fazendo o trabalho de que os pequenos estão fazendo. Aliás, eu vejo sempre os grandes líderes com um bocado de pequeno trabalhando para ele. Por exemplo, você vai, por exemplo, existe um evento de uma grande pessoa, uma grande personalidade, pregador do evangelho. Aí existe um evento, você chega lá, está aquela multidão. Mas foi ele que foi atrás daquela multidão? Foi um bocado de gente pequena que foi atrás. Foi um bocado de obreiro que foi atrás evangelizar para ele. Foi um bocado de pastores pequenos, auxiliares que foi trabalhar para ele. Foi o cara não. Ele só levou o nome. Só levou o nome, lógico, que o nome dele já atrai muito, mas teve que alguém. Se ele tivesse simplesmente que eu vou lá e ninguém tivesse feito nada, não teria acontecido nada. Teria acontecido. Então quer dizer, existe a posição do grande, mas existe também a importância do pequeno. É como uma empresa, irmãos, é um trabalho, é como uma empresa. Uma empresa não tem o dono, o empresário, não tem a direção, o diretor, que é grande, mas tem o faxineiro. E se não tiver o faxineiro, não funciona a limpeza, vai faltar para alguém. E o diretor não vai limpar, não vai varrer o lugar que o faxineiro lava. Tem o camarada lá que está trabalhando de ajudante geral. O diretor não vai fazer o trabalho dele. Então quer dizer, para funcionar tem que ter. E o trabalho do evangelho também vai ser isso. Vai ter os grandes pregadores com seus nomes que vão alcançar, mas vai ter também aquela turma de gente pequena que vai estar trabalhando, ajudando ele a tocar a obra. Então a gente tem que olhar isso, até para não se encher dessa ambição e de outras coisas.
Porque tem gente que o Espírito Santo não tem lugar no coração dele, não tem como ele enchê-lo, porque o Espírito Santo vai nos encher com a palavra, vai nos encher com a verdade de Deus. Mas se o meu coração está cheio de outras coisas, está preocupado, inquieto, não tem como. A palavra bate, mas volta vazia. Volta vazia, porque ela não tem como nascer, produzir nada dentro de mim. Depois tem gente que está aí muito grande, está produzindo mais na força humana, na habilidade humana, de Deus, do que no agir de Deus. No agir de Deus. Diz assim: e outra caiu entre espinhos, e crescendo espinhos sufocaram, e não deu fruto. Ou melhor, estou na explicação já, deixa eu encontrar aqui. 19. Mas os cuidados do mundo, e os enganos da riqueza, e as ambições de outras coisas, entre e sufoca a palavra, e fique frutífero. A gente tem que tomar muito cuidado no nosso coração, que às vezes as preocupações das coisas que nós precisamos de coisas desse mundo. Nós precisamos de dinheiro para pagar as contas, nós precisamos de comida, de alimento, de vestimenta, precisamos de tudo isso. Mas nós temos que tomar cuidado para isso não estar tão dominando nosso coração, a preocupação por essas coisas, a ponto da palavra não produzir nada. Que aí vem aquela palavra de Deus, de bênção, para nos abençoar, mas ela não encontra raiz no nosso coração, ou melhor, ela até entra no nosso coração. Puxa, Deus tem isso para mim, mas de repente você começa cheio de preocupação, cheio de inquietação, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer daquilo, e aquela preocupação sufoca a palavra. E olha, pode ter certeza, isso tem acontecido muito com o povo de Deus. Preocupações com coisas, com isso, com aquilo, até mesmo entre aqueles que estão fazendo a obra. Às vezes preocupação, principalmente depois dessa pandemia, que vem a preocupação da retomada, chamada retomada. Vamos retomar quer dizer, vamos trazer de volta aquilo. Por exemplo, nós lembramos há algum tempo atrás, que as igrejas, com uma boa quantidade de povo, aí o pregador olha, puxa, não aproximou todo mundo, tem que retomar, e começa a se preocupar, se chega a se cuidar. Aí é tanta preocupação que a palavra de Deus vem e diz: oh, que maravilha essa palavra. Depois precisa, tem que trazer o povo, terrível. Aí pronto, esse cuidado já matou a palavra, já não vai produzir nada, vai ficar sufocada. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra, recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100. Então os que recebem a semente em boa terra. A boa terra nós temos que preparar. E como vamos preparar? Só tem uma forma, irmãos. Sem Deus nada podemos fazer. Nós vamos ter que preparar nele, dando mais ouvidos à palavra dele, nos envolvendo mais com a palavra dele, fechando nossos ouvidos para muito barulho que tem no mundo. E hoje tem barulho demais, porque hoje tem internet fazendo barulho, hoje tem televisão fazendo barulho, tem muita gente falando muita coisa. Vou gastar mais tempo dando ouvidos à pregação, dando ouvidos à Bíblia Sagrada, orando, buscando a Deus, para que meu coração não se encha das coisas que está vindo lá de fora. Amém, Jesus? Essa é a palavra, espero que tenha ajudado você.